Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a resolução detalhada e comentada da segunda questão da prova de matemática do vestibular 2025 da Unifesp. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. O enunciado da questão 17 é o seguinte: um lago artificial tem a forma de prisma reto, cuja base é o polígono Unifesp, com UN igual a UP, que é igual a 6 metros, NI igual a PS igual a 2 metros e F igual a 1 metro, e ângulos indicados na figura. Item A. Calcule as medidas de SE e FE, ambas em metros. Então vamos começar resolvendo o item A. A primeira coisa que eu vou fazer é cercar esse polígono de modo a formar um retângulo. Então, conforme está aparecendo aí na figura, eu cerquei o canto inferior esquerdo e coloquei aí o vértice A, né, que vai ser um dos vértices aí desse retângulo formado. E aí, no canto superior direito, eu também estou cercando ele e marcando aí o ponto B, tá? Que vai ser aí outro vértice desse retângulo. Eu também vou traçar o segmento CI, que é perpendicular ao segmento BU, tá? Para facilitar aí na resolução também. Bom, feito isso, eu posso fazer também as marcações de alguns ângulos. Eu posso afirmar aqui que o ângulo PSA é de 45 graus, né? Porque esse ângulo vai ser um ângulo de 180 graus menos um ângulo de 135 graus marcado aí na figura do enunciado. Então, o ângulo PSA é de 45 graus. E aí, como se trata de um triângulo retângulo, né, onde a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, eu também posso afirmar que o ângulo SPA também é de 45 graus. Né? Então aí a gente tem o triângulo PSA, que é um triângulo retângulo isósceles. E também, pelas mesmas razões, eu posso afirmar aí no triângulo INC que o ângulo com vértice em N é de 45 graus, né? Pela mesma razão aqui do ângulo PSA, porque aí pela figura do denunciado, o ângulo com vértice em N vai ser 180 graus menos 135 graus, que vai ser 45 graus. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, então eu posso afirmar que o ângulo CIN também é de 45 graus. Então, daqui nós concluímos que os triângulos INC e PSA são congruentes, tá? São ambos aí triângulos retângulos isósceles. Então, agora a gente já pode aqui já fazer os cálculos das medidas dos segmentos necessários. Então, olhando aqui para o triângulo PSA, nós temos que o cosseno de 45 graus é igual a AS dividido por PS. Né? Só lembrar aqui da definição de cosseno, que é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, aqui o cosseno de 45 graus, desenvolvendo aqui, o AS vai ser igual a PS vezes o cosseno de 45 graus. Então, como o PS mede 2 e o cosseno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, a gente tem que o AS é igual a raiz de 2 metros. Também, aí pela figura, a gente também pode concluir que AP é igual a AS, que é igual a raiz de 2 metros, né? Porque o triângulo PSA é isósceles. Agora, olhando para o triângulo INC, nós temos que o cosseno de 45 graus é igual a CN dividido por NI. Então, a gente conclui que o CN é igual a NI vezes o cosseno de 45 graus. Como o NI mede 2 metros, a gente tem então que o CN mede 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2 metros. E também pela figura, a gente tem que o CI é igual ao CN, que é igual a BF, que é igual a raiz de 2
metros. Tá? Bom, feito isso, agora, para seguir na resolução, a gente tem que notar o seguinte: como o quadrilátero BUAE é um retângulo, nós podemos afirmar que as medidas dos lados opostos são iguais, né? Então, a medida do lado de baixo é igual à medida do lado de cima, tá? Ou seja, a medida de AS mais a medida de SE, né, que estão aí nas suas medidas do lado de baixo desse retângulo, são iguais a UN mais CN mais BC, que são as medidas do lado de cima. Então, substituindo aí os valores que nós já encontramos, a gente tem que raiz de 2 mais SE é igual a 6 mais raiz de 2 mais 1. Aí dá para cortar na raiz de 2 de ambos os lados, então SE vai ser igual a 6 mais 1, que vai ser igual a 7 metros. Tá? Então já encontramos aí a medida do segmento SE. Agora, para encontrar a medida do segmento FE, a gente tem que observar que, assim como nesse passo anterior, né, como se trata de um retângulo, e os lados opostos têm medidas iguais, a gente então pode afirmar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Ou seja, BF mais FE é igual a UP mais AP. Substituindo os valores encontrados, a gente tem que raiz de 2 mais FE é igual a 6 mais raiz de 2. Então dá para cortar a raiz de 2 de ambos os lados e a gente conclui que o FE é igual a 6 metros. Tá? Então isso resolve esse item A. Então eu achei esse aqui um item de nível médio, tá? Exigiu bastante atenção para transformar aí essa figura num retângulo, né? Para transformar ela em uma figura conveniente para poder fazer a resolução do problema. Conceitualmente não era uma questão difícil, mas tinha que ter muita atenção e tinha que ter essa ideia de cercar essa figura de modo a formar aí um retângulo, traçar os ângulos aí também necessários para poder fazer as contas para chegar nos resultados pedidos, tá? Então achei essa aqui uma questão de nível médio. Item B. Calcule a altura aproximada do lago em centímetros e com uma casa decimal depois da vírgula, sabendo que o volume do lago é igual a 7 mais 2 raiz de 2 metros cúbicos. Então, vamos à resolução do item B. Aqui, pela definição, o volume de um prisma é dado pelo produto da área da base e da altura. Como aqui o enunciado ele está pedindo a altura e deu o volume do prisma, nós precisamos encontrar a área da base, que corresponde à área do polígono Unifesp. E para calcular essa área, uma ideia é calcular a área do retângulo B1AE e subtrair dessa área as áreas dos triângulos PSA e INC e também subtrair a área do quadrado BC e F. Então, vamos aqui fazer passo a passo. Eu vou começar calculando a área do retângulo BUAE. Então, nós sabemos que a área de um retângulo é dada pelo produto das medidas dos lados. Tá? Então, a área desse retângulo BUAE vai ser dada por UP mais AP, né, que é o que corresponde aí à medida do lado esquerdo aí desse retângulo, vezes a S mais SE, que corresponde à medida da base, né, do lado de baixo aí desse retângulo. Então, substituindo aí os valores que nós já encontramos no item anterior e fazendo as contas, conforme está aparecendo aí na tela, nós encontramos que a área do retângulo BUAE é igual a 44 mais 13 raiz de 2 metros quadrados. Tá? Agora, passando aí ao cálculo
da área do triângulo PSA, nós sabemos que para calcular a área de um triângulo, nós fazemos a base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, ó, como está aparecendo aí na tela, a base desse triângulo é AP, a altura é AP, a base é AS. Então, fazendo aí AP vezes AS dividido por 2, a gente encontra 1 metro quadrado, tá? Como o triângulo INC é congruente ao triângulo PSA, nós concluímos que a área do triângulo INC é igual a 1 metro quadrado. E também agora a gente precisa calcular a área do quadrado B, C e F. Né? A gente sabe aqui que o quadrado não, perdão, isso aqui na verdade é um retângulo também. Então, para fazer o cálculo da área desse retângulo, nós simplesmente aqui também fazemos o produto das medidas dos lados, né? Que nesse caso vai ser raiz de 2 vezes 1, que vai ser igual a raiz de 2 metros quadrados. Feito isso, nós podemos calcular a área da base. Né? Nós fazemos a área do retângulo BOAE menos a soma das áreas dos triângulos PSA e INC, né? E também tem que subtrair a área do retângulo BC e F. Então, substituindo aí os valores que nós obtivemos, nós temos que a área da base vai ser igual a 6 vezes 7 mais raiz de 2, 6 vezes 7 mais 2 raiz de 2 metros quadrados, tá? Bom, agora passando aqui ao volume, como o volume é igual à área da base vezes a altura, nós temos que a altura é igual ao volume dividido pela área da base. Então, substituindo aí os valores, nós chegamos em 1 sobre 6 metros. Mas aqui, o item está pedindo a altura em centímetros. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, nós temos que a altura é igual a 100 dividido por 6 centímetros. Né? Então, fazendo aí o cálculo com uma casa decimal depois da vírgula, nós obtemos 16 vezes 6 centímetros. Tá? Bom, aqui tá, a gente até poderia argumentar que poderia ser 16,7 centímetros, né? Porque fazendo aqui essa conta 100 dividido por 6, a gente vai obter 16,66666. Então, a gente pode fazer um arredondamento, né? Para ficar com uma casa, que ia ficar 16,7, ou colocar 16,6, tá? Mas ambas aqui são medidas bem aproximadas, tá? Então, eu acredito que a banca vai aceitar aqui as duas respostas, tá? E isso, então, resolve esse item B. Tá? Eu achei também o item aqui de dificuldade média, né? Conceitualmente também não era muito difícil, você tinha só que saber calcular as áreas de algumas figuras planas e também saber calcular a área do volume de um prisma. Tá? Deu aí algum trabalho na hora de fazer as contas, mas conceitualmente não foi muito complicado não, tá? Então achei aqui uma questão de nível médio. E com isso, concluímos a resolução dessa questão. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!